5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Nelson Alcântara. Tá aí, Nelson, a música que você pediu. Aê, ao vivo é assim, tem dessas coisas. E hoje estamos comemorando a incrível marca de 22.165 visualizações. Então, bota inscreva, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano, turma de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar com os conflitos histórico árabe-israelense, Kibbutz, o lento retorno dos judeus à Terra Prometida, a criação de Israel e muito mais. Na aula anterior, ficou faltando eu passar para vocês ali o que seria os commodities, né? Bom, os commodities, a bem da verdade, eles são produtos de baixo valor agregado, que apresentam grande demanda no mercado. Assim, produtos como o petróleo, a soja, a laranja, que mais? O gás natural, que em pequenas quantidades não apresentam grande valor, são exportados em grandes quantidades e promovem uma expansão considerável do PIB dos países. PIB também conhecido como Produto Interno Bruto. Recado dado, né? Como se diz, papo dado, vamos direto à aula. Bom, hoje, acho que eu já falei, né? Sim. Os conflitos históricos árabes israelenses. Bom, a gente pode começar assim. Bom, esse conflito entre Israel e Palestina, ele, a bem da verdade, ele é um dos maiores conflitos do mundo atual. Ele veio lá desde a década de 1940, ou seja, tem vários anos que esse conflito parece se configurar como algo interminável. Por motivos, religiões diferentes, crenças diferentes, certezas diferentes, exércitos, armas diferentes, enfim, são várias as diferenças. As desigualdades também, ódios iguais, medos iguais, territórios iguais, a crença em uma cidade prometida igual e a incapacidade de dialogar iguais. Olha só, podemos seguir uma lista, né, se assim fosse possível. Imaginem, a gente estão discutindo, por exemplo, sobre o futebol, que o Brasil ama tanto, né? Ou, de repente, uma religião, uma política. Nós sabemos que esses assuntos costumam não dar muito certo se ambos os lados não forem ouvidos. Bom, no geral, são assuntos que não se objetiva chegar numa conclusão, mas sim num vencedor. Agora imagine que isso tudo esteja relacionado a Israel e a Palestina, ou seja, regiões extremamente diferentes, políticas completamente diferenciadas e a vontade de vencer para conquistar a chamada Terra Prometida. Até hoje, organismos como a ONU, também conhecida como Organização das Nações Unidas, não tiveram uma solução para esse caso. Ambas as partes, Israel e Palestina, ainda se situam longe de qualquer resolução. E aí fica a pergunta no ar: o que originou esses conflitos? E, mais importante, como podemos resolver, como solucionar isso? Bom, acredita-se que o povo judeu colonizou a região desde o final do século 7 a.C. Contudo, após a morte de Salomão, a nação judaica começa a entrar em crise e é conquistada por vários povos. Foi no ano de 586 a.C. que ocorreu a chamada Primeira Diáspora, ou seja, a diáspora é aquele movimento de dispersão de judeus por todo o mundo. E com a invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico, os judeus passaram a se tornar assim a maior nação sem território do mundo. Em 70, isso depois de Cristo,
O general romano Tito destruiu Jerusalém, ávido por destruir o poder e os templos que os judeus haviam deixado para trás, e expulsos de seu território, os judeus dispersaram-se pelo mundo afora, no segundo momento da diáspora judaica. E foi a partir de 630 que os árabes ocuparam então a Palestina e convertem aí a maioria dos habitantes ao islamismo. Após sucessivas invasões, a região é incorporada ao Império Turco-Otomano de 1517 e a 1917, ou seja, 400 anos de domínio. Mas foi em 1914 que foi inicializada a Primeira Guerra Mundial. Bom, nós historiadores costumamos dizer que foi uma guerra só, mas vamos tratar como se fosse a primeira. Bom, isso nos leva ao seio dos atuais conflitos. Os países aliados, principalmente França e Reino Unido, realizaram inúmeras propostas para o povo árabe, prometendo a criação de um Estado independente de qualquer outra nação. Olha só, com predominância árabe, para que os povos se unissem contra o Império Turco-Otomano. Em 1917, o Reino Unido saiu vencedor, bem como os países aliados, né? E a Inglaterra ocupou a região, coordenando uma nova colonização da região, bem como ignorando a criação de um Estado árabe que fosse realmente independente. Muito pelo contrário. Vimos lá atrás que criaram um acordo de Sykes-Picot, né? E nós vimos que ele definiu os territórios de colonização territorial daqueles países. E com a declaração de Balfour, a Inglaterra declarou apoio à volta dos judeus àquela região, sob a condição de ver respeitados os direitos das comunidades não judaicas. Com a perseguição dos judeus pelo Hitler, é intensificada a migração para a Palestina. Apesar de acontecerem entre 1929 e 1936, alguns graves conflitos entre as duas nações, que agora ocupam regiões semelhantes, o convívio era possível e acontecia de maneira razoavelmente pacífica. Em relação ao lento retorno dos judeus à Terra Prometida, o kibbutz, bom, tentando então fugir ali das perseguições, especialmente na Rússia, entre o final do século XIX e o início do século XX, muitos judeus emigraram para a Palestina, a chamada Terra Santa. As primeiras levas, por volta de 1885, levaram cerca de 15 mil judeus russos. Foram seguidas por outras que somaram aproximadamente 40 mil judeus. Isso entre 1904 e 1915. Ou seja, aí uma parte desses refugiados optou por trabalhar em fazendas comunitárias de caráter coletivista e voluntário, ou seja, que pregavam ali a igualdade entre os seus membros. Bom, essas fazendas, então, elas ficaram conhecidas como kibbutz. Essas comunidades agrícolas, elas não resistiram às crises econômicas que atingiram Israel, principalmente lá nos anos de 1980. Seus membros não conseguiam adquirir os bens que não eram produzidos na fazenda, em função de uma baixa renda. Bom, pouco a pouco, famílias inteiras abandonaram o modelo filosófico e social do kibbutz, utilizando a moeda e a ideia de mercado como um motriz de funcionamento desses espaços. Entretanto, a experiência de partilhamento e coletividade ainda permanece. Bom, e a criação do Estado de Israel, hein? Após a Segunda Guerra Mundial, volto a lembrar que os historiadores acreditam que é uma guerra só, mas vamos tratar assim de forma separada, só para a gente poder contextualizar. Então, após essa Segunda Guerra Mundial, devido principalmente ao grande massacre contra os judeus nos chamados campos de concentração, aumentou aí o apoio internacional para que se criasse um Estado judaico, ao mesmo tempo em que os britânicos delegam à ONU a tarefa de resolver os problemas dessa região. Então, em 1947, a ONU efetuou a divisão da Palestina em dois estados, um para os judeus e outro para os árabes. E os árabes, literalmente, rejeitaram essa proposta. Bom, os palestinos, eles nunca aceitaram a permanência dos israelenses em seus territórios. Em primeiro lugar, os árabes perderiam terra e fazendas com a imposição do território israelita. Em segundo lugar,
a maior porcentagem do território ficaria nas mãos dos judeus, o que os árabes discordavam veementemente. Veementemente. Palavra legal. Porque os judeus, eles eram minoria. E, em terceiro lugar, eles não queriam perder a liberdade de circulação, que já obtinham pelo território palestino. Sem contar a questão da demanda por um Estado árabe lá naquela época. Assim, começaram as guerras árabe-israelense, que estão relacionadas aos impasses dos interesses entre judeus e árabes. Então, vamos tratar de uma das guerras. A primeira guerra árabe-israelense foi a Guerra da Independência de 1948. Foi em 14 de maio de 1948 que foi criado o Estado de Israel. A Liga Árabe, que ali é aquele conjunto de países que difundiam o árabe como cultura comum e pregavam a unificação dos árabes em prol de um só Estado, começaram literalmente a atacar a região. Depois de muitos meses de conflito, o exército israelense vitorioso expulsou milhões de árabes palestinos de suas casas. Esses refugiados foram morar na Cisjordânia. Na época era dominada pela Jordânia, na faixa de Gaza. Na época controlada pelo Egito e em outros países como o Líbano. Então, pouco a pouco, as superpotências foram levadas a interferir no conflito. Os Estados Unidos passaram a apoiar Israel porque precisavam de um aliado incondicional naquela rica região petrolífera. Sim, havia um temor do nacionalismo árabe e abrigavam dentro do seu próprio país uma enorme e influente comunidade judaico-americana, com mais de 5 milhões de judeus, que determinou essa escolha. Bom, até hoje há uma grande proximidade entre Estados Unidos e Israel. No final do conflito, a Palestina não se torna oficialmente um país, restando na região apenas Israel como um país oficial. Apesar do controle de territórios palestinos por outros países, como foi o caso aí citado da Cisjordânia. Bom, a segunda guerra árabe-israelense, ela gerou ali a crise de Suez de 1956. Esse conflito envolvendo o canal de Suez começa com a subida do coronel Gamal Abdel Nasser ao poder lá no Egito. Em 1954, o coronel inicia um cronograma para a retirada da base britânica do canal de Suez, o que era aí um importante canal que ligava o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, realizando o bloqueio do Estreito de Tirã e ao Golfo de Aqaba, inutilizando o porto israelense de Eilat. Então Israel respondeu realizando incursões em Gaza. Em julho de 1955, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tomam conhecimento de acordos de armas e aproximações políticas entre Egito e União Soviética, o que provocou ambos os países a cancelarem os acordos de financiamento da construção da barragem de Assuã. Sim, temos que lembrar também que essa barragem foi produzida para mediar as enchentes e secas do rio Nilo, que normalmente acontecem de forma cíclica, provocando uma estabilização do fluxo de água ao longo do ano e aproveitando uma melhoria da produção da energia na região. Bom, ao perceber que o financiamento não seria mais realizado, o Nasser nacionalizou o canal de Suez. Então era explorado por uma companhia anglo-francesa, selecionando minuciosamente os navios que passavam no local. A ideia de nacionalizar era para quê? Naturalmente, os navios que passassem pagassem impostos ao Egito, aumentando a arrecadação de recursos para permanecer construindo a barragem de Assuã. A gente nem precisa falar muito. Israel, naturalmente, ficaria fora. As tensões na região aumentaram, levando o Egito e a Síria, e a Jordânia também a assinarem o Pacto de Defesa, ao mesmo tempo em que Grã-Bretanha, França e Israel finalizaram os planos para ocupar o canal e retomar o seu controle. Visando retomar a possibilidade da utilização do Golfo de Aqaba, o Estreito de Tirã e a abertura do porto de Eliá, Israel atacou o Egito. A Grã-Bretanha e a França exigem o fim dos combates. Como combinado, Israel concorda. Como esperado, o Egito se nega. A ONU
pede o cessar-fogo e a retirada das forças israelenses. Logo depois desse ultimato que foi dado pelas potências europeias, a Operação Mosqueteiros é colocada em ação com as forças israelenses, britânicas e francesas, retomando o controle do Canal do Suez. O presidente dos Estados Unidos na época era o general Eisenhower. Ele coordenou abertamente essa manobra militar e chegou a ameaçar a realizar sanções contra as potências europeias. Os soviéticos também se manifestaram e ameaçaram intervir com poder de fogo caso o Egito prosseguisse. Ironicamente, foi o único momento em que Egito e Estados Unidos concordaram sobre um assunto durante toda a Guerra Fria. Bom, na verdade, o motivo é que os norte-americanos eles temiam uma ampliação da presença soviética na região do Oriente Médio, que era fundamental pela presença do petróleo que alimentava boa parte do Ocidente, inclusive os próprios americanos. Então, final das contas, o Egito aceita a manutenção de forças da ONU lá no canal, apesar de continuar sob a tutela egípcia. Entretanto, fica firmado o livre trânsito de navios ao longo de todo o canal, independente da nacionalidade do tráfego que ali passava. Essa guerra gerou consequências fundamentais e dentre elas, nós podemos dizer que Israel passa a se tornar um agente fundamental na geopolítica do Oriente Médio, aliado aos países ocidentais dito imperialistas, devido à sua união com essas potências, aumentando ainda mais as desavenças dos árabes em relação a Israel. O Nasser saiu fortalecido desse embate, já que o canal passou a ser tutelado pelo Egito, tornando-se, por sua vez, um porta-voz das forças árabes contra o Estado de Israel. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar então, na próxima aula, sobre a Terceira Guerra Árabe-Israelense, a chamada Guerra dos 6 Dias, lá de 1967, e muito mais. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.